E a confirmação da palavra, o jovem abriu a palavra e leu em Romanos 8: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito de vida de Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí isso aí foi uma confirmação da palavra. Eu já tinha a palavra, Deus já tinha me dado a palavra. Todos nós sabemos que essa palavra diz quando Jesus vai ser crucificado. Minutos antes ele vai para o lugar, leva os 3 discípulos que ele confia, que ele acredita que aqueles ali vão estar junto com ele. Ele acredita que aqueles ali vão estar orando, vão estar buscando, porque eles eram diferentes, eles eram separados, eles eram os mais dedicados. Quando tinha uma coisa para fazer, eles iam lá e se ponham na frente. Eles chegavam e diziam, Jesus disse tirar a pedra, eles chegaram, não, nós vamos lá e vamos tirar. Quando Jesus falava, eles iam. E Jesus pegou e levou eles até lá. Levou eles até aquele lugar, diz a palavra de Deus, e chegou lá. Só que quando chegou lá, eles estavam cansados, a luta, a canseira, pegou e fez eles mudar, fez eles ficar com muito sono. Eles não vigiaram, eles não oraram. Diz a palavra que a primeira vez que Jesus foi ali, eles estavam dormindo. A segunda vez voltou ali, ele estava dormindo. Aí Jesus olhou para eles, mas vocês não podem vigiar 1 minuto? Daí Jesus falou para eles vigiar e orar, para não cair em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. E eu pensei nesse culto de juventude para falar sobre a carne fraca, sobre o espírito pronto. Eu disse, Deus, leva-me a direção de um homem que tinha o espírito pronto, a carne fraca. Nós conhecemos a história de Sansão, a história de Davi, e eles foram os homens que tinham o espírito pronto, mas a carne fraca. Mas como é um culto de jovem, eu quero falar de um jovem que era segundo o coração de Deus. A Bíblia conta a história que a Bíblia nos conta, que Saul estava fazendo tudo errado. E Deus rejeitou Saul. E disse para Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul? Se eu rejeitei, se ele não me ouve, se ele não ouve minhas palavras, eu falo para ele fazer, ele não faz. Vai na casa de Jessé, que lá eu quero um jovem lá, e aquele vai ser o rei. Diz a palavra de Deus que na hora que ele estava saindo, Saul a segurou e rasgou o manto. Quando rasgou o manto de Samuel, Samuel olhou e disse assim, assim como foi rasgado esse reino, esse manto assim vai ser rasgado o teu reino, vai ser tirado de ti, vai ser passado para outro. Porque a Bíblia diz que Saul fazia tudo direito, só que Saul deu lugar para a carne fraca dele, e achou, eu sou rei, eu posso sacrificar, eu sou rei, eu posso fazer a minha escolha, eu sou rei, eu posso pegar e deixar esse aqui que é para matar, eu não vou matar, vou levar essas vaquinhas para sacrificar, vou pegar e vou fazer aquilo ali. Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul era um jovem que não obedeceu. Ele obedeceu muitas vezes, Deus usou Saul. Só que daí Deus rejeitou Saul, e ele foi até a casa de Jessé. Diz a Bíblia que quando Samuel estava chegando na casa de Jessé, o pai de Jessé, o povo todo lá temeu, porque Samuel chegava lá e dizia, Deus vai te matar, Deus vai te curar, Deus vai te fazer um rei. Ele falava e o que falava cumpria. E quando chegou aquele profeta, eles já começaram a tremer e disseram, é de paz a tua vinda? É de paz a tua vinda, homem de Deus? Ou tu veio me trazer uma palavra de Deus daquela que vai vir? Mas Samuel chegou e disse assim, é de paz. Eu vim aqui para sacrificar. Porque Samuel disse, mas se eu chegar lá e dizer que eu vou lá ungir o rei, Saul vai mandar matar. Daí Deus falou para Samuel, vai lá e diz que tu vai sacrificar naquela casa. Diz a palavra de Deus que Samuel chegou lá e chamou e disse assim, que ia ungir o rei. Mandou chamar todos os moços, diz a palavra, todos os jovens. Ali tinha um que sabia muito, entendia muito, tinha um que era belo, tinha um que era o cara, e o Samuel e o Jessé olhava e dizia assim, esse aqui vai ser rei.
Quando chegava na hora, Samuel disse, olhou assim com os olhos humanos, olhou e de repente até foi reto aquele e disse, não, esse é o rei. Olha o tamanho do homem, olha a postura do homem, esse tem jeito. Deus olhou e disse assim, eu não vejo como o homem vê, Samuel. Samuel já parou e já disse assim, se Deus não vê como o homem vê, esse certamente não vai ser. Diz a palavra que ele foi jovem a jovem. E o pai cada vez se enganando. Então, se o primeiro não foi o rei, o segundo vai ser. E foi indo. Não demora, de repente Jessé pensou assim, Samuel se enganou. Deus não falou com Samuel. De repente Jessé pensou dessa maneira. Deus não falou com Samuel, porque não tem nenhum rei aqui. De todos eles, esse aqui não é. Deus rejeitou todos os meus filhos. Samuel olhou e disse assim, Deus não me engana, não se engana. E o Espírito Santo disse que aqui vai ter um rei. Tem mais alguém? Jessé olhou e disse assim, não, tem um lá no campo. Tem lá no campo, mas aquele lá do campo, nós nem gostamos muito dele. Ele fica lá cuidando das ovelhas, ele fica mais pro mato, fica mais pro campo, ele é rejeitado, nós não queremos muito ele na nossa volta. Aí Deus olhou na mesma hora, de repente falou para Samuel assim, ele é rejeitado por ele, mas é amado por mim. No momento que ele não come com o pai dele, ele está comendo e dizendo, Deus, obrigado por esse alimento. Eu estou junto com ele quando ele está se alimentando. Eu estou junto com ele quando ele está falando. Ele fica 24 horas por dia. Ele fica cantando salmos para mim. Ele fica falando comigo. É esse Samuel, é esse que eu quero. Esse é segundo o meu coração. Esse é o rei que eu quero. Diz a palavra de Deus que quando falou aquilo ali, Samuel pegou e olhou e disse assim, vai chamar ele, chama o menor, mas ninguém senta na mesa antes dele sentar. Diz a palavra de Deus que Davi vem humilde. Davi não chegou ali achando que era alguma coisa, ele chegou ali e perguntou o que seria. Quando eles falaram, eles ungiram Davi. Davi pegou, olhou, comeu, ficou na mesa, saiu, foi cuidar das ovelhas. Diz a palavra de Deus que Davi foi lá cuidar das ovelhas quietinha. Davi não colocou no coração dele, agora eu sou rei, vocês vão cuidar das ovelhas e eu vou ficar aqui, que eu vou ser o rei, eu vou mandar em vocês, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Davi olhou e disse assim, não, no tempo de Deus, Deus vai cumprir a palavra, que Deus vela pela sua palavra. Se Deus falou que eu vou ser rei, eu não vou ser rei agora, mas eu vou ficar servindo ele lá, eu vou ser servo dele lá no campo. A palavra de Deus diz que Davi pegou e saiu e foi para o campo. A palavra de Deus diz que lá ele ficava, ele orava, ele cuidava daquelas ovelhas, tinha zelo pelas ovelhas. A palavra de Deus diz que veio um leão para matar a ovelha. Diz a palavra de Deus que Davi foi lá, brigou com aquele leão, matou aquele leão. Diz a palavra de Deus que veio um urso e Deus deu força para Davi, da mesma forma que Deus dava força para Sansão. E Sansão tinha muita força quando o Espírito Santo entrava nele. Porque a Bíblia diz, muitos acham que a força do Sansão estava no cabelo, a força do Sansão estava na bebida, a força do Sansão estava nisso. Por que ele não fazia? O que a força de Sansão estava no Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo entrava em Sansão e Sansão fazia coisas que o homem não acreditava. E Davi era a mesma coisa. O Espírito Santo, o pai não estava junto, a mãe não estava junto, ninguém podia cuidar dele. Ele olhava e dizia assim, é só tu, Deus, é só tu, eu não tenho força contra esse leão, mas tu é aquele que me ajuda e eu falo. Em teu nome eu vou lá. Diz a palavra de Deus que Davi fez, matou o leão, matou o gigante. A palavra de Deus conta várias histórias de Davi, que ele foi um rei sábio, um rei justo, um rei fiel, que ele temia Deus e servia Deus. Ele era um rei que quando tinha uma batalha ele ia lá. Diz a palavra do Senhor que Davi, tantas guerras que ele venceu. Diz a palavra de Deus que quando ele chegava, ele tinha que botar a mão de molho de tanto sangue que tinha nas mãos, porque ele ia e lutava junto nas batalhas. A
Agora nós não precisamos lutar dessa forma. A Bíblia nos ensina a nós pegar uma arma contra a carne, mas contra o mundo espiritual. A nossa luta é contra os demônios. A nossa luta é contra aqueles espíritos que usam a vida, não é contra a vida. A nossa luta não é contra um irmão, contra um amigo, contra um homem. A luta agora, mas antigamente não. Antigamente Deus dizia: vai e peleja, luta pelo teu povo, luta pela tua terra, luta por isso. E o homem de Deus ia lá e lutava. A palavra de Deus diz que Davi foi um jovem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus afirma que Davi saía todos os dias. Todos os dias ele ia cuidar das ovelhas. E cada vez que ele dizia que ele ia cuidar das ovelhas, ele cuidava das ovelhas e dizia: Deus, tu está cuidando de mim. Eu tenho uma chamada. Tu falou que eu vou ser rei, Deus, e eu acredito em ti. E eu sei que no teu tempo tu vai fazer. Davi nunca duvidou. Davi saía para o campo, fazia as coisas dele, mas ele não duvidava do que Deus deu para ele. A palavra de Deus diz que passou-se o tempo. Tinha um homem, tinha um filisteu, que todo dia ele dizia assim: olha só, nós vamos fazer assim, tu pega e manda um homem do teu reino brigar com um homem do meu reino, e se nós ganhar, vocês vão ser meu escravo. Não precisa ter uma guerra, não precisa ter uma batalha, apenas 2 homens vai resolver. Mas no meio do povo de Deus não existe ninguém. No meio do povo de Saul não existe ninguém. O que é que vocês são? Vocês dizem que fazem, que acontece, mas o que é que vocês são? Diz a Bíblia que os irmãos de Davi, que era grandão, que era homem de batalha, que era homem de guerra, pegavam e se abaixavam. Não posso, olha só, ele é um gigante, ele é grande. Se nós for lá, ele vai matar nós. Talvez se fosse qualquer um dos irmãos de Davi, as ovelhas todas seriam devoradas pelo leão. Talvez se fosse qualquer um deles que não acreditavam em Deus, o urso matava a ovelha. Mas só que Deus sabe quem ele escolhe. Deus sabe quem é pequeno e quer ser pequeno. E quem é pequeno para se fazer, para se exaltar, para crescer. Deus conhece. Diz a palavra de Deus que quando ele chegou, que na hora que ele chegou lá, o pai disse assim: meu filho, tu vai lá e leva pão para os teus irmãos. Tu leva lá para eles, leva para o reino, leva pão, leva queijo, leva o alimento para eles lá. E vê como é que está a guerra. Diz a palavra de Deus que quando Davi chegou, aquele homem afrontava e dizia: não tem homem no meio de Israel? Israel não tem ninguém que possa lutar comigo? Vem cá, vocês não dizem que esse Deus afrontando o povo, afrontando a Deus. Diz a palavra que quando ele pegou e afrontava, Davi olhou e disse assim: quem ele pensa que é? Quem pensa que é para estar falando do povo de Deus? Eu vou brigar, eu vou lutar. Diz a palavra de Deus que o grandão, o fortão, os irmãos disseram assim: não, Davi, o que tu quer? Tu quer que o leão vai lá, que ele te mate aqui, porque ele vai te matar, e os leões vão lá e comam poucas ovelhas que tem meu pai? O que tu está pensando, Davi? E Davi pegou e contou a história. Só que quando ele contou a história, certamente alguém do rei ouviu, porque os irmãos não iam contar lá que ele matou urso, matou leão, matou alguma coisa. Alguém ouviu. E chegou até o ouvido de Saul isso aí. E Saul olhou e disse assim: certamente, se é o que está no campo, se ele está lá e matou um urso, matou um leão e um urso, um gigante desse aí, não tem muita diferença não. E se nós perder, é apenas um menino. Se nós perder, se matar o menino, nós vamos para a guerra. Mas se não, apenas um menino. De repente Saul imaginou assim. Só que Davi pegou e foi até Saul, e Saul falou assim: meu filho, bota a minha armadura. Só que Saul era um homem muito grande. Talvez Saul não tinha muita diferença do gigante, que diz que aos ombros dos homens, o pescoço dele sobressaía. Ele era maior que todos. Talvez Saul não tinha muita diferença do gigante, mas ele tinha medo e não tinha mais o Espírito Santo. Ele não tinha aquilo que Davi tinha, aquela intimidade que Davi conseguiu lá no campo,
Aquela intimidade que Davi conseguiu quando era pequeno, quando era jovem, quando era guri. E quando ele saía lá, ia cuidar das ovelhas e se sentia, estou sozinho. Quando era para vir aquele sentimento, ninguém me ama, meu pai não me ama, meus irmãos não me amam, eles não me dão crédito, ninguém me dá crédito. Davi olhava, via esse sentimento e ele dizia assim: Deus, tu me amas, Senhor, tu está comigo, Deus, tu me ensina a fazer, tu me ensina a lutar. Diz a palavra de Deus que quando aconteceu isso aí, ele foi lá, Saul tentou dar a armadura. Só que a armadura de Saul era muito grande. Davi não conseguia nem se mexer dentro daquilo. Davi olhou e disse: não, eu não preciso disso. Quando eu matei o urso e o gigante, eu tinha apenas minha pedrinha. Eu tinha apenas a minha funda, e é com isso que eu vou. E eu vou em nome do Senhor. Diz a palavra que ele foi à beira do ribeiro, pegou 5 pedrinhas. Diz a palavra de Deus que ele pegou 5 pedrinhas e foi lá. E o gigante ficou muito bravo. Imagina se não existe um homem para afrontar ele. Não existe um homem grande para afrontar ele. Manda um menino franzino. Manda aquele que eles pensam assim: não, esse não serve para nada, esse não tem. Mas tu está brincando comigo, tu me manda uma criança lutar. Vocês não têm homem em Israel mesmo? Vocês não têm nenhum homem? Não tinha. Naquela época Israel não tinha homem de Deus. Não tinha homem capacitado para lutar. E quando não existe homem capacitado, quando não tem homens para fazer, Deus levanta menino. Levanta um menino, o menino vai lá e luta. Vai lá e vence. Só que diz a Bíblia que aquele menino pegou a pedra e jogou. E Deus guiou a pedra. E a pedra pegou bem pela frente do buraco e deu na testa do gigante. Derrubou o gigante. O gigante caiu. O menino não contou vitória. O menino não ficou pulando ali: derrubei, eu derrubei. Não, ele pegou, Deus direcionou ele pegou a espada do gigante. E com a espada do gigante ele arrancou a cabeça do gigante. Ele não precisou da espada de Saul. Ele não precisou da armadura de Saul. Porque a armadura dele era Deus. A defesa dele era Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Davi venceu o gigante. Diz a Bíblia que as mulheres, o pessoal, ele pegava e começava a cantar. Saul matou milhares. Davi matou 10 milhares. E começou esse negócio a entrar no coração de Saul. E um espírito do mal entrava em Saul. Davi, o menino, corria lá, tocava a harpa, aquele espírito saía. Diz a palavra que passou-se o tempo. O tempo passou, diz a palavra de Deus. E Davi foi fiel a Deus até o fim. Aleluia. E ele ia em todas as batalhas. Davi, quando tinha uma guerra, ele ia e lutava. Ele estava na frente. Ele não ficava distante. Ele não ficava em casa. Ele não ficava ali. Só que diz a Bíblia que chegou um dia, numa guerra, Davi olhou e disse: eu vou ficar no palácio. Eu vou descansar, eu estou cansado. Está o general, está os homens comigo, está todos aqueles na frente, eu vou ficar em casa. Diz a Bíblia que Satanás preparou uma janela para ele. Diz a Bíblia que tinha uma janela no palácio. E ele olhou naquela janela. Diz a Bíblia que ele viu uma mulher muito bonita se banhando. E ele olhou para baixo e disse: quero para mim. Eu sou rei, eu quero ela para mim. Eu quero ela para mim. Quando ele botou eu quero ela para mim, quando ele deixou a carne dele falar, quando a carne de Davi falou, e ele pediu aquela mulher, ele teve aquela mulher. Só que passou-se um tempo, aquela mulher chegou e disse: rei, eu estou grávida. Diz a palavra de Deus que Davi começou a pensar: como é que eu vou fazer para sair fora disso? Como é que eu vou fazer para não aparecer esse pecado? Como eu vou fazer? Davi tinha muita inteligência, mas tinha deixado o Espírito Santo de lado. Tinha se afastado de Deus. Tinha deixado a carne dominar, e quando a carne domina, o homem se afasta de Deus e faz o que não é para fazer. Diz a palavra de Deus que Davi pegou e pensou: como é que eu vou fazer? Na inteligência humana ele falou assim: vou mandar chamar o marido dela.
O marido dela vai chegar em casa, faz tempo que ele está na guerra, eles vão ter relação e o filho é dele. Está resolvida a história. Só que a palavra de Deus diz que o homem era fiel. O homem era fiel a Davi, fiel ao povo e fiel a Deus. O homem disse bem assim: meu rei, como é que eu vou para casa ter com a minha mulher? Deu uma lição para Davi. Como é que eu vou ficar com a minha mulher? Se os meus irmãos, se o meu povo está morrendo na batalha, se os meus irmãos estão morrendo lá, eu vou ficar feliz na minha casa. Eu não vou para casa. Diz a palavra que o rei disse: vai. Ele pegou e dormiu na porta do palácio. O outro dia o rei descobriu que ele não foi até a sua casa. E o rei começou assim: como é que eu vou resolver esse negócio? Quando a carne entra, o Espírito Santo começa a se afastar. Quando tu dá lugar para a carne, dá lugar para as coisas erradas, o Espírito Santo fica de lado ali dizendo: meu filho, não faz isso, meu filho. Só que não pode ter uma água limpa, uma água suja, entendeu? Deus não pode te usar e tu fazer coisas erradas. Diz a palavra que quando acontece isso, o Espírito Santo fica no lado. O Espírito Santo ficou no lado de Davi. Só que quando o Espírito Santo sai para o lado, tu não ouve Deus, tu começa a ouvir o diabo. Satanás começa a falar para ti. E tu imagina na palavra que Deus está te falando. E mais fácil de resolver é desta forma. Davi imaginou assim. Pensou, botou no seu coração: vou mandar uma carta na guerra, que mande ele na frente, que coloque ele na frente, coloque ele na frente da batalha, e quando o inimigo atacar, deixa ele morrer, o meu problema vai ser resolvido. Se ele morrer, os problemas são resolvidos. Eu vou lá e tomo aquela mulher para mim, não é mais pecado, ela é viúva, eu sou um rei, eu posso. E quando entra isso, o Espírito Santo sai. A palavra de Deus mesmo essa semana nós estávamos lendo, que quando Micaías falou, diz a palavra que os profetas todos, Deus disse: quem vai trazer Acabe até mim? Quem vai trazer o rei até mim? Quem vai trazer ele até mim? E o espírito de mentira disse lá no céu: eu vou entrar e vou trazer Acabe. Quando tu pega e não faz a vontade de Deus, Deus permite o espírito da mentira, e o espírito da mentira fala, e tu acha que Deus está falando. Não estou falando contra nenhuma profecia, eu estou falando contra a gente que está fazendo coisas erradas, fazendo coisas assim, querendo matar o irmão com a palavra, matando aqui, matando ali, mentindo, fazendo, e achando que o Espírito Santo está te usando. E Davi estava assim. Davi deixou a carne fraca comandar. Quando a carne fraca de Davi comandou, ele pegou e disse assim: não, agora só tem uma solução. Vou matar ele. Eu mato ele e terminou o meu problema. A mulher é minha, eu sou o rei. Posso ter, na época um rei podia ter mais de uma mulher. Nessa época não pode. Nessa época é bigamia que ele diz. Tu ter mais de uma esposa, mas naquela época ele podia ter quanto ele quisesse. Diz a palavra que ele imaginou. Quando ele imaginou, ele pensou, mandou matar. Só que Deus é aquele que tudo vê. Tu te afasta de Deus, tu faz as coisas erradas, mas Deus sempre via um profeta, e o profeta vai falar contigo. E às vezes quando tu ouve a palavra do profeta, não é o que tu quer ouvir. Diz a Bíblia que foi um homem lá, um profeta, chegou lá e disse assim: meu rei, tem um caso que tu tem que resolver. Tem um homem que tem muitas ovelhas, e ele pegou, e tinha um que tinha apenas uma ovelhinha, e ele pegou e mandou matar o homem, para tomar a ovelha desse homem. Diz a palavra de Deus que Davi, um rei justo, um rei que fazia, já correu já na hora na justiça humana. O que é que tem que fazer? Tem que matar? Tem que fazer? O rei pegou e disse, o homem disse assim para ele: esse rei é tu, profeta. Esse rei é tu. Tu pegou e mandou um homem para a guerra. Mandou matar o homem para tomar a esposa dele.
E esse é o que tomou uma ovelha. Esse é tu. Mas Deus mandou eu falar para ti, que tu caia na mão do povo, ou na mão de Deus. Davi olhou para trás e se lembrou quanto Deus era fiel e era justo, quanto Deus era amoroso. Ele se lembrou de tudo aquilo que ele fez, tudo que ele passou, e lembrou que Deus tem misericórdia. Lembrou que o homem não tem misericórdia. Se ele pedisse que eu caia na mão do homem, certamente o homem dizia: a justiça tua, teu pecado, tu tem que morrer. A lei de Moisés tem que morrer apedrejado, tem que morrer assim, tu tem que morrer, tu tem que sair do cargo. Essa é a justiça humana, essa é a justiça do homem. Mas Davi disse: Deus é aquele que perdoa, é aquele que muda. Davi se humilhou, e diz a palavra de Deus que aquele filho nasceu. Diz a palavra de Deus que aquele filho ficou doente, porque Deus tinha falado e ele ia cair na mão de Deus. E ele perdeu aquele filho que eles quiseram, que ele amaram, que ele projetou. Deus recolheu a cara. Diz a palavra de Deus que Davi jejuou e orou até o último minuto. O filho estava doente, ele estava orando e jejuando para Deus perdoar aquele pecado que ele fez, perdoar aquela ação que ele fez, perdoar por ele ter mandado um homem justo para a guerra para morrer, perdoar por ele ter deixado a carne fraca dominar. Diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Davi pegou e fez aquilo ali. Não demora a chegar os homens lá e não sabiam como falar para Davi, porque Davi era um rei que quando tu dava uma notícia para ele, ele não queria, ele olhava para ti: mata ele, vai lá e mata. Quando dava a notícia, quando tu levava a notícia, muitas vezes Davi mandava matar e o povo tinha medo de falar para Davi. Se não fosse um profeta de Deus chegar e botar o dedo na cara e dizer: vai assim, 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 Davi não escutava muitas vezes. Diz a Bíblia que Davi pegou e olhou e entendeu. Quando eles cochichavam, vai lá, fala tu, vai lá e fala, e o outro: não, eu não vou falar, vai lá, fala tu. Os dois cochichando ali, apavorado, tremendo. Davi olhou e entendeu. Olhou para eles e disse assim: morreu o menino? Morreu. O menino faleceu. Nessa hora Davi saiu dali, entregou o jejum e comeu pão. Entregou e comeu pão. E ali, naquele jejum, naquele sacrifício, ele venceu a carne fraca dele. Ele venceu aquilo ali. Ele venceu Satanás. Porque a Bíblia diz assim, ó: se andar na luz, como ele na luz está, ter comunhão um com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Davi passou a andar na luz, passou a buscar a comunhão com o Espírito Santo. Aquilo que tinha se afastado dele voltou para ele. Aquilo que saiu da vida dele voltou para ele. E ele começou a ser de novo o homem segundo o coração de Deus. Assim a Bíblia nos conta. Assim aconteceu. O que o Espírito Santo fala para nós essa noite? Que muitas vezes Deus manda nós fazer as coisas. Deus manda nós ir para a guerra, lutar e guerrear. Deus manda, diz assim: tu vai lá, tu vai louvar, tu vai pregar, tu vai entregar um folheto, tu vai falar para uma alma, tu vai fazer. E muitas vezes nós chegamos, fiquemos, olhamos, dissemos: não, eu estou cansado. O irmão Cláudio pode fazer, a irmã Morgana pode fazer. Por que só eu tenho que fazer? Por que só eu faço? E no momento que tu faz isso aí, Satanás olha e diz assim: descansa, eu tenho uma janela aberta para ti. Eu tenho uma janela aberta para ti. E quando tu entrar nessa janela, tu vai cair, tu vai pecar e tu vai te arrepender. Se tu te arrepender, se tu deixar o Espírito Santo falar contigo, tu vai te arrepender quando tu cair nessa janela. Mas essa janela está aberta para te pegar. Essa janela está aberta 24 horas na frente do jovem. Essa janela, Satanás bota, é a carne fraca. Aleluia. A carne fraca não quer estar aqui na consagração. A carne fraca não quer estar orando, estudando uma palavra.
A carne fraca não quer estar ensaiando um hino. A carne fraca diz: meu joelho está doendo, não vou orar porque o meu joelho está doendo, vou ficar sentado. A carne fraca. Mas o espírito pronto, quando o espírito está pronto, você olha e diz assim: oh maravilha, o primeiro amor. Prega, eu prego, canta, eu canto, fala, eu falo, te ajoelha, ora uma hora, eu quero orar duas, canta um louvor, mas meu Deus, me dá mais um para me cantar, fala uma palavra hoje, ó Deus, se tu permite, eu falo amanhã, vai lá, evangeliza, eu vou lá evangelizar agora, tu recebe o convite, e o espírito pronto. Mas quando nós deixamos vazão a carne, a palavra que o jovem de leu assim, foi bem essa: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida de Cristo Jesus te livrou, me livrou, nos livrou da lei, do pecado e da morte. O Espírito de vida de Cristo Jesus livrou Davi da morte, porque Davi poderia ser morrido. Se ele deixasse o julgamento do homem, o homem não seria bom com ele. O Espírito de vida de Cristo Jesus livrou a mulher era para ser apedrejada, mas o Espírito de vida de Cristo Jesus livrou ela da lei. A lei dizia que era para matar, mas o Espírito de vida de Cristo Jesus dizia que tu tem que perdoar. Se tu não tem um pecado, se tu nunca pecou, tu atira a primeira pedra. Mas não existia um que não tinha pecado, o único que não. Quem te condenou? Cadê os teus acusadores? Alguém te condenou? Eu não te condeno. Quando nós não andemos mais segundo a carne, ou quando nós se arrependemos do nosso ato e dissemos: Deus, a partir de agora eu vou ser diferente, a partir de agora eu vou orar mais, a partir de agora eu vou jejuar mais, a partir de agora eu vou fazer mais, eu vou ouvir o convite e vou fazer o que tu manda, eu vou me dedicar mais no Espírito e vou matar essa carne, vou pegar esses desejos, essas vontades, esses negócios, porque Satanás, enquanto nós estamos aqui, ele está olhando, estudando qual é a tua fraqueza, qual é a minha fraqueza. Se a minha fraqueza é ser irado, ele vai largar alguém lá para me tirar a paz, me irar e eu perder o que eu estou estudando nesta manhã, perder aquilo que Deus está fazendo nesta manhã. Se eu sou aquele que por qualquer coisa, qualquer palavra, eu já digo assim: não vou mais fazer, vou largar, saiu de mão, deixo quieto. Satanás já está olhando: olha só, vou usar esse, vou usar aquele, vou usar um irmão, vou usar uma irmã, vou usar o pastor, vou usar esse, vou usar aquele, para que eles pegar e dizer: não vou fazer. Satanás fica 24 horas ao teu redor, Jesus fica ao redor, Satanás ao teu redor, incentivando a tua carne a pecar. Diz a palavra, não sei se é palavra, não sei, é um hino que diz: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as afrontas, as coisas do maligno vêm e chama. Mas diz o cara, o autor, não sei se está escrito na palavra, não sei se é um hino que ele compôs, ele diz que ele escolhe Deus. Ele escolhe ser amigo de Deus. Ele escolhe fazer as coisas de Deus. Ele escolhe fazer a vontade de Deus. E dessa forma, quando a carne chama, quando o pecado chama, ele escolhe Deus. Satanás olha assim: perdi de novo. Olha só, ele escolheu o outro lado. Ele não escolheu a mim. Mas quando o pecado chama e tu sai correndo e abraça, oh, coisa boa, Jesus não está vendo, o irmão não está vendo, é só hoje, depois eu vou pedir perdão e ele vai me perdoar. Diz a Bíblia que o que faz divisão entre vós e vosso Deus é o pecado, a iniquidade. Diz a Bíblia que o pecado é uma coisa, iniquidade é aquilo que tu faz sabendo o que tu está fazendo. Diz a Bíblia que quando tu peca involuntariamente, quando tu peca sem querer, agora quando a gente pensa assim: não, está limpo aquele prato, vou comer aquele prato, vou comer o que o diabo me deu, e depois eu peço perdão, Jesus vai me perdoar, Deus vai me perdoar. Iniquidade, divisão, está fazendo divisão porque tu está fazendo já uma coisa sabendo.
A palavra essa manhã é para os jovens. Aprender. É para mim. É para o irmão Claito, para a irmã Morgana, para a irmã Aline. Para todos nós aprender. Que o que o diabo quer, o que o diabo faz, 24 horas por dia, é traçar um jeito e um plano para parar nós. E não existe uma forma mais fácil dele parar um jovem, parar um homem, uma irmã, um irmão, do que a sua própria carne, a sua natureza, a sua vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade é estar em casa dormindo, descansando, comendo, fazendo as coisas. A vontade de Deus é que nós matamos essa carne, que nós fizemos a vontade dele e comemos da palavra. E esta manhã o que o Espírito Santo fala, que a juventude fala comigo: vigiar e orar, para não cair em tentação. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E essa carne fraca está que nem a unha no teu irmão. Toda hora ele vai vir e te chamar. O pecado vai vir e vai te chamar. Uma moça bonita vai vir, vai te chamar. Uma coisa assim, eu sou mais que o meu irmão, vai vir e vai te chamar. O orgulho vai vir e vai te chamar. O eu vai vir e vai te chamar. O que não agrada a Deus vai vir e vai te chamar. Tudo aquilo vai vir e vai te chamar. Mas nesse momento nós temos que dizer: Espírito Santo, eu escolho Deus, eu escolho a Ti, Espírito Santo. Chama eu, Espírito Santo. Chama eu para louvar, Espírito Santo. Chama eu para pregar, Espírito Santo. Chama eu para orar na igreja, Espírito Santo. Chama eu para ficar na porta, Espírito Santo. Chama eu para fazer a Tua vontade. Essa noite, isso o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós vamos estar fazendo uma oração pela juventude e por todos nós. E vamos despedir essa consagração. Porque Deus já falou até aqui. E nós já entendemos que o Espírito está pronto, a carne é fraca. E com o diabo ali fora nós vamos sair. E ele vai tentar roubar de ti, roubar de ti, roubar de ti, roubar de ti, roubar de mim. E roubar de cada um. E tirar a nossa paz. Para que nós viemos de noite no culto e recebemos uma oportunidade e nós olhamos assim: tu prega, irmão? Eu não posso. Eu mirei ali: tu canta, irmão? Não posso. Eu discuti, eu falei algo com meu marido: não posso, meu amiguinho canta na juventude. Não posso, meu amiguinho lá, eu briguei com ele. O diabo vai usar, com certeza ele vai usar para roubar. Então hoje a palavra diz: vigiar e orar, para não cair em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida de Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte. Se tu andar nessas duas palavras, vigiar e orar para não cair em tentação, não cair na tentação, a segunda palavra vem: o Espírito de vida de Cristo Jesus te livra da lei, do pecado e da morte. Essa noite eu convido, essa manhã, para se colocar em pé. E todos os jovens passam aqui na frente e nós vamos orar por essa. Nós vamos orar por essa juventude. Vai estar eu, o irmão Claito, orando pela juventude essa manhã. E se a irmã Morgana ou a irmã Aline quiser cantar um louvor, qualquer uma das duas quiser cantar um louvor, vem aqui e louva.